O momento de inércia para uma área A que se encontra no plano XY em relação ao eixo X é dado pela equação 10.1 e corresponde à integral de y² e o diferencial dA. Note que y² é o termo da equação. Então, se for analisado um elemento do momento de inércia, um diferencial dx, ele é igual a y² e o diferencial da área. Então, o primeiro passo é encontrar dA. Analisando um elemento infinitesimal, cuja forma é um retângulo, portanto a área é dada pela largura vezes a altura. E sendo esse paralelo ao eixo x, ou seja, na horizontal, cuja altura é dy e a largura é x. Portanto, essa área dA é igual à base, que é x, vezes a altura, que é dy. Observe que utilizando o elemento em tal condição, ou seja, paralelo ao eixo x, a distância de qualquer ponto dentro da área dA, ou seja, de todo o elemento, em relação ao eixo x, que é a referência para o cálculo do momento de inércia, é a mesma. No segundo método de resolução, isso não será verdade. Portanto, a resolução envolve um outro conceito. A função dada informa o valor de y. Então, isolando a variável x, tem-se a expressão para o ponto no lado direito do retângulo, que neste caso corresponde à sua largura, porque no lado esquerdo o valor é sempre zero. Então, x é igual a 2 menos 2y². Substituindo na área do elemento, dA é igual a 2 menos 2y², isso tudo multiplicado pela altura dy. Substituindo na equação do momento de inércia, o momento de inércia é igual à integral de A até B da expressão y², que multiplica 2 menos 2y² e o diferencial dy. Como a expressão que delimita a largura é parte do integrando, a função na integral, os limites da integração são os limites da altura, que corresponde ao eixo y, sendo menos 1 o limite inferior, chamado de A, e mais 1 o limite superior, chamado de B. Substituindo na integral, o momento de inércia é igual a 8 sobre 15 e a unidade metro com expoente 4. Isso equivale a aproximadamente 0,533 metro com expoente 4. No segundo método de resolução, usa-se um elemento infinitesimal, também retangular, mas agora paralelo ao eixo y, ou seja, na vertical, cuja altura é y e a largura é dx. Portanto, a área dA é igual a dx vezes y. A função dada informa o valor de y². Então, isolando a variável y, tem-se que ela é igual à raiz quadrada de 1 menos 0,5x. Usando o elemento em tal condição, a distância de qualquer ponto dele, ou seja, a distância de todo o elemento em relação ao eixo x, que é o eixo de referência para o momento de inércia, não é a mesma. Quanto mais alto ou mais baixo, maior essa distância. Por isso, deve-se usar o teorema dos eixos paralelos. Para um retângulo de base B e altura h, que é a forma utilizada na integral, o momento de inércia em torno do seu eixo centroidal, na forma de diferencial, é igual a 1 sobre 12, multiplicado pela base, vezes o cubo da altura, que corresponde a 1 sobre 12,
vezes dx, que multiplica y ao cubo. E o momento de inércia em relação ao eixo x, na forma de diferencial, é igual à expressão obtida anteriormente, mais o produto entre a área dA vezes o quadrado da distância entre o centroide do elemento dA e o eixo x, que é o de referência. Uma vez que a distância do centroide do elemento até o eixo x é igual à metade da altura do elemento, tem-se que o momento de inércia na forma diferencial é igual a 1 sobre 12, que multiplica dx, vezes o cubo da altura, mais o elemento dx, que multiplica y, isso correspondendo a dA, e essa expressão multiplicada por y sobre 2, isso ao quadrado. O resultado é 1/3 de y ao cubo dx. Na integração, os limites correspondem à largura, ou seja, no eixo x, sendo 0 o limite inferior, no canto esquerdo, que é chamado de A, e mais 2 o limite superior, no lado direito, que é chamado de B. Como a função é a mesma acima e abaixo do eixo x, a área se repete, e do cálculo, sabe-se que é possível multiplicar a integral por 2, o que é equivalente a somar a parte acima com o módulo da parte abaixo, neste caso do eixo x. Então o momento de inércia é igual a 2 vezes a integral de 0 a 2 de 1/3 vezes y ao cubo dx, sendo y a expressão contendo a raiz quadrada obtida inicialmente, e o resultado é aproximadamente 0,533 metro com expoente 4, ou seja, o mesmo resultado obtido anteriormente.